Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Mauro, o Flamengo ontem foi mal, né? Jogou mal, Gabigol jogou muito mal. E você vinha alertando sobre algumas coisas com relação ao Flamengo, né? Olha, esse time aqui é um pouco diferente, não marca pressão, é um time que quando precisa tirar um coelho da cartola de treinador, não tira. E ontem foi um pouco isso, né? Pegou um time muito bem postado defensivamente, quando não conseguiu fazer gol, se complicou. Ontem foi muito isso, mas acho que mais assustador do que o desempenho individual ruim foi a postura do técnico do seu auxiliar, o Alexandre, sempre com aquela máscara no queixo e uma prancheta estilo Joel Santana nas mãos. O Joel Santana é uma figura muito divertida, né? Mas ele representa, um dos representantes daquela escola antiga de treinadores que passou, né? Que passou. E acho até legal que o Joel se reinventou fazendo outras coisas, está nas redes sociais, é um personagem engraçado, nunca levou a sério aquela coisa lá que ficavam zoando do inglês dele, tá nem aí, ele ganha dinheiro com isso, faz comercial de curso, de shampoo, do que for, enfim. Mas, como técnico hoje, acho que não dá mais, né, para você pensar no Joel Santana. O auxiliar do Renato, ontem, e o Renato pareciam o Joel Santana. Em que sentido? Com a maneira como pensaram o jogo. Gente, aquilo foi uma das coisas mais bizarras dos últimos tempos. Desde daquelas coisas de 2019, como jogar com 2 volantes é time de índio, a Arrascaeta não pode jogar junto com o Bruno Henrique, essas bobagens que nós escutávamos em 2019, ontem foi parecido. O que o Renato fez foi absolutamente inexplicável, indesculpável. Primeiro, pela maneira, perdão, como o time se comporta nesses jogos pré-Libertadores, quanto o Inter também foi antes do jogo contra o Olímpia. O time não joga com a intensidade, com o empenho, parece, não, olha, isso não é uma justificativa, é uma crítica, tá? É uma crítica, muito pelo contrário, estou aqui para justificar nada, estou aqui para criticar. É uma crítica bem direta. Parece que o time e a sua comissão técnica não estão muito preocupados, como o brasileiro é secundário, por conta dos mata-mata. Que, aliás, é o perfil do Renato. Mas na época do Grêmio, havia um acordo entre ele e o clube. No Flamengo não é esse o discurso do clube. E o Flamengo, de novo, ontem, jogou mal. Quando o Ceará ele fez substituições estapafúrdias no final, o time terminou todo remendado. E ontem, o time do Flamengo no segundo tempo, após as mudanças, era o seguinte: Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, aliás, muito mal, e René. E o Diego Alves no gol. O meio-campo era Arão e Andrés Pereira, só. E o Arão veio buscar o jogo no meio dos zagueiros. Então o Andrés ficava completamente isolado em meio aos jogadores do Grêmio, tendo que organizar o time, ainda teve torcedor depois reclamando da atuação do rapaz. Jogando sozinho no meio. Homem, né? Oi? Monte de atacante, ninguém no meio, só ele no meio. E no ataque, né, tinha, Arnaldo, o Michael mudou para a direita, o Bruno Henrique na esquerda, numa posição que o sacrifica, porque tinha 2 centroavantes, o Pedro e o Gabigol, que saía para tentar buscar o jogo como meia, tentando participar do jogo, mas ele não sabe fazer esse papel. Uma coisa é o Gabigol sair da área e fazer um passe, um cruzamento com a esquerda ali, buscando o Bruno Henrique que entra para cabecear. A outra, ele tem que fazer o papel de organizador, não é o papel desse jogador. Então, quando fala, o Renato no improviso, ontem o que ele fez foi muito pior do que improvisar. Eu digo pior de acordo com o ponto de vista de quem acha ruim improvisar. Eu acho que não. Se for uma boa improvisação, ótimo. Um dos papéis de um técnico de futebol é saber improvisar, encontrar soluções, transformar jogadores de uma posição em outra para que aquilo resolva problemas do time. Então, esse papo de não improvisa, né? Aí a coletiva, então, foi um desastre. Né? Para concluir, aí ele não pôs o Thiago Maia. Quando pôs, tirou o Andreas. Continuou o problema. E os caras à beira do campo ali, o técnico auxiliar, com aquela pranchetinha do Joel Santana ali, numa conversa ali, eu falei, gente, o que esses caras estão falando, meu irmão? O que passa na cabeça dessas duas criaturas? Eles não estão percebendo a bobagem que estão fazendo. E o Grêmio não atacava o Flamengo. Ele não era atacado. Sabe quantas finalizações o Flamengo deu na direção do gol do Grêmio? Uma. O Flamengo não criou nada. Com o Jesus, com o Domi, com o Rogério Ceni, o Flamengo criava muitas situações e muitas vezes perdia muitas chances. Mas havia volume, pressão no campo de adversário. Não existe mais. Perdia a bola, recuperava. O famoso perde e pressiona. O Flamengo sempre fazia isso e tentava fazer, enquanto o físico permitia. E criava situações de gol e perdia muitos gols. Mas sufocava, pressionava, fazia valer a qualidade do seu elenco. Caríssimo elenco.
Ontem o Flamengo se portou, parecia, sei lá o quê, um time pequeno que depende de espaço para correr e o adversário não vai dar, porque 0-0 não ia dar, com 1-0 a favor, menos ainda. E era óbvio que o Felipão ia fazer o quê? Jogar daquela maneira, e picotar o jogo com muitas faltinhas, né? Nada novo, e foi muito mais eficiente dentro do seu velho feijão com arroz, né? Agora, o Renato, depois na coletiva, foi um desastre maior ainda, porque as justificativas dele, não, se eu ponho o Thiago Maia, são 3 volantes e vocês reclamam. Gente, isso ele falava há 20 anos. Sério. Há 20 anos ele falava isso, mas eram volantes do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, que ele comandou em diferentes momentos, jogadores limitados, que ele colocava realmente em alguns momentos juntos, reunia 3 volantões ali, e que não sabiam dar o passe de meio metro. Meros desarmadores, né? Jogadores que roubam a bola, mas não sabem criar. Esse conceito, isso é assustador. O técnico do Flamengo usa conceitos para defender a sua estratégia, já que podemos assim chamar, de 20 anos atrás ou mais. Aí eu fico pensando, o Liverpool campeão inglês, campeão europeu, joga com 3 volantes, entre aspas. Ou não jogava? O Hinaldo, que agora foi para o Paris Saint-Germain, é o quê? O Henderson é o quê? O Fabinho é o quê? Para citar 3, James Milner é o quê? São ótimos jogadores, como diz o grande Tostão, meio-campistas que marcam, desarmam e jogam, e fazem gol, e dão passe para gol, fazem tudo. Esse é o futebol de hoje, gente. E o Flamengo tem jogadores assim, guardadas as proporções, obviamente. Tanto o Thiago Arão quanto o Andrés são jogadores que podem desarmar, sair para o jogo e criar. Então o Renato não soube o que fazer, como foi no jogo contra o Inter, né? Que ele ficou ali perdido à beira do campo e o Aguirre montou aquilo que ele sempre faz, que é muita velocidade, sair no contra-ataque, botar a rapidez lá, e o Yuri Alberto muito bem, meteu 4. Ontem não foi mais, porque o Grêmio estava muito satisfeito ali com 1-0 e não queria se arriscar. O Grêmio precisava de pontos. O Grêmio está na zona de rebaixamento ali, tentando sair, é uma situação dramática. Mas o time estava exposto a isso também. Léo Pereira, a famosa marcação individual do Renato. O gol do Borja, ele cabeceou entre o René e o Léo Pereira. Cadê a marcação individual tão eficiente? Não funcionou. Ainda fez um pênalti depois do senhor Léo Pereira, que hoje eu acho que talvez, olha, ele briga com o Bruno Viana para ver qual é o mais fraco zagueiro do Flamengo. Sai jogando até bem em alguns momentos e tal, mas o que comete erro defensivamente é impressionante. Está tendo chance de recuperar. Cadê a recuperação? O jogador recuperado pelo Renato. O senhor Léo Pereira não foi recuperado pelo Renato, ou foi? Então, o Flamengo, o torcedor do Flamengo, tem que parar com essas bobagens, essas crendices e ver que o time, quando o roteiro é favorável e tem espaço para jogar em velocidade, ele vai muito bem. O Renato acrescentou isso à equipe, eu acho legal, maneiro. Agora, quando tem que tirar algum plano de jogo, mudar os rumos da partida, usar o banco, não sabe o que fazer. O Renato ontem não sabia o que fazer. E o pior na coletiva, quando perguntaram a ele pelas trocas, ele falou, eu coloquei atacantes porque eu precisava ganhar o jogo e estava perdendo. E para ganhar o jogo tem que colocar atacantes. Gente, é como se você fosse pegar um carro na Fórmula 1 e falar assim, olha, para ser mais rápido eu tenho que ter motor, mas sem pneu não adianta você ter um melhor motor. Você precisa dos pneus e do motor, né? E do piloto. Bom, né? O Flamengo ontem não tinha piloto, não tinha motor, nem tinha pneu, tinha nada. Foi uma coisa medonha. Não nada disso tira o mérito do Grêmio, que numa situação difícil montou a sua estratégia e venceu o jogo. E o Borja merece muitos elogios, porque o Borja ficou na pilha ali com o Rodrigo Caio, que já vem de outros jogos, né? E com o Diego Alves, mas foi decisivo. Perdeu um pênalti no final que não pesou. E isso faz parte também, né? Apesar daquele discurso da central do apito, tem que controlar o jogo. Isso é do jogo, gente. O zagueiro vai se estranhar com o centroavante, vão provocar o outro, e é até legal. Desde que não tenha porradaria, violência, soco na cara, rabo de arraia, esse tipo de coisa, problema nenhum. Um provoca o outro, põe o dedo na cara, vem cá, vou meter o gol em você. Isso é do jogo, intimidação, guerra psicológica, isso é um esporte, gente, é uma competição, né? E o Borja ontem foi muito bem, porque ele encarou a briga, encarou ali sozinho muitas vezes e decidiu o jogo, em cima da famosa marcação individual do Renato Gaúcho Portaluppi, que estava ontem realmente na Portalupilândia novamente, na coletiva, falando coisas totalmente sem sentido, totalmente estapafúrdias, e se for assim, vai ficar muito complicado, porque é muito provável que o Flamengo passe por isso mais vezes. Toma um gol, o adversário se fechar. Agora, detalhe, vamos lembrar rapidamente aqui, contra o Palmeiras, o time não jogava bem quando o Pedro fez o 2-1. Estava desfalcado, é verdade, mas não jogava bem. Contra o São Paulo, o time não jogava bem quando perdia por 1-0, e aí baixou um santo lá no Bruno Henrique, ele fez gol, não valeu, fez um, fez outro. O Bruno Henrique resolveu aquele jogo. Aquilo foi o talento de um jogador que mudou aquele jogo. E até contra o Defensa e Justiça, que virou 4-1, quando estava 1-1, o time não jogava bem, tanto que o gol do Arrascaeta, que é o segundo, ele é comemorado efusivamente pelos jogadores, porque o jogo estava ficando esquisito. Embora o time argentino não ameaçasse, ele sabia ali que uma bola vadia, uma bola parada, uma jogada qualquer, podia tomar um segundo gol e ser eliminado. A vaga não estava resolvida ali para o Flamengo. Então,
Está sempre no fio da navalha em muitos momentos, né? No fio da navalha ali, correndo perigo. E ontem foi um desastre, um desastre. Vai 90% na conta do Renato. O Renato tem que refletir, e a única chance do Flamengo mudar isso, acho eu, é se ele conversar com os jogadores mais experientes e os jogadores mostrarem para ele: Renato, desse jeito não vai. O Flamengo abriu mão das suas melhores características em troca de uma nova característica legal, que é saber jogar na velocidade com espaço. Mas ele nem sempre vai aparecer. E ontem foi 90% na conta do Renato. A imagem dele com o seu auxiliar, o Alexandre, à beira do campo, com aquela prancheta estilo Joel Santana, foi o retrato do Flamengo. Antigo, ultrapassado, careta, jogando nada e um material humano muito mal aproveitado. Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo